Fala galera, então vamos começar hoje a nossa revisão, beleza? Ela será dividida em duas partes. Então hoje nós falaremos sobre as expansões marítimas e os povos pré-cabralinos e na próxima nós falamos ali sobre o Brasil colônia, tá bom? A chegada dos portugueses aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas na verdade vai ficar mais profundamente para as aulas subsequentes, beleza? Então, ó, para a gente poder falar dessa expansão marítima, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa. Então, lembram que aí, nesse período das grandes navegações, é a transição do que a gente chama da Idade Média para o mundo moderno. Na Idade Média, nós tínhamos o quê? Um poder totalmente descentralizado nas mãos de quem? Dos senhores feudais. Com o fim ali das invasões e tal, começa o quê? Começa o comércio a se restabelecer ali na Europa, mas revoltas camponesas, expulsão dos árabes, cada país vai ter sua peculiaridade para a formação das suas monarquias nacionais, mas basicamente ali no mundo moderno que vai haver esse estabelecimento dessas monarquias nacionais, ou seja, nós temos o fortalecimento dos reis. É o que a gente vai chamar depois de absolutismo monárquico, ou seja, o poder estabelecido nas mãos dos reis, tá bom? Então, basicamente, o que é que essas monarquias nacionais elas estabeleceram? Então, ó, ampliação do poder dos monarcas, ou seja, como eu falei para vocês, é o estabelecimento do absolutismo, então não existe partição do poder aí, todo o poder está concentrado nas mãos do rei. Instituição de uma justiça real, tá? Lembrando que as leis, boa parte delas não eram escritas, então ficava a critério do rei analisar os casos. Unificação dos padrões monetários que não existia durante a Idade Média. Isso era uma das coisas que dificultava o comércio, porque cada feudo tinha o seu padrão monetário, então houve essa unificação, certo? Esses antigos senhores feudais eles foram vinculados para não perder, tá? De toda maneira, eles foram vinculados e criaram essa burocracia a serviço do rei. A organização de um exército nacional, criação de impostos nacionais e os privilégios de classe eles continuaram como era durante o feudalismo, beleza? Então cada país ali ele teve o seu processo. Portugal e Espanha foi a expulsão dos mouros, né, dos árabes, da Península Ibérica, beleza? Então, como eu falei para vocês, ó, essa expansão marítima se apresentou como uma solução, né? Porque o feudalismo ele estava em crise. É um processo que, desde a peste negra, desde aquele processo, já vinha enfrentando uma série de problemas, diminuição da mão de obra, enfim. Então eles queriam ampliar os seus territórios para ter outros locais para poder produzir mão de obra, metais preciosos, tá? Esse contexto lembra que é o contexto que a gente chama do mercantilismo, tá? E aí o mercantilismo ele vai estar baseado em balança comercial favorável, acumulação de capitais, tá? Então são os dois pontos aí importantes do mercantilismo, beleza? Então, ó, a arrecadação unificada possibilitou que esses estados eles ficassem mais ricos, então não tem cada um ser um feudal pegando o seu imposto, nós temos o rei pegando o imposto geral. Isso possibilitou essa acumulação para que houvesse essa expansão marítima. Outra coisa é o apoio da igreja, né, que queria expandir a fé. Isso é um ponto importante, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse período ali, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, no mundo moderno, é quando começam a ocorrer as reformas protestantes em toda a Europa. Então, a Igreja Católica já tinha perdido para o cisma do Oriente, ou seja, já tinha se estabelecido a Igreja Ortodoxa, né, a Igreja do Oriente. Já tinham perdido ali com outros processos ali reformistas na Europa. Então eles queriam reaver o poder que eles tinham perdido. Então essa chance de expansão, de conhecer, de desbravar novos povos, era uma chance de expansão da fé católica e tentar retomar os poderes que eles haviam perdido. E a burguesia, que era uma classe em ascensão, apoiou
com o objetivo de quê? Meu irmão, a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Então, para a burguesia, era isso que importava, tá? E aí, para a gente entender esse processo das grandes navegações, né? Colombo ele chega aqui na América acreditando ter chegado lá nas Índias. Vamos lembrar, tá, de um detalhe. Colombo ele vai defender a tese da esfericidade da Terra, que era algo à época muito emblemático ainda, muito temeroso. As pessoas achavam que a Terra era plana, que no final, se elas fossem, elas iam cair, enfim. Então eles temiam isso. Só que Colombo ele vai buscar lá dos clássicos, né? Porque os gregos já defendiam essa teoria da esfericidade da Terra. Então ele defendia isso, ele vai utilizar os eclipses como uma prova de que a Terra era redonda, né? Então ele vai promover essa viagem com o apoio da coroa espanhola, que vai acreditar nele, tá bom? Sobre isso, tem um filme muito bom que é 1492, A Conquista do Paraíso. Sugiro muito que vocês vejam, tá? Que vocês conseguem captar bem essa atmosfera que existia na Europa frente a essa situação de Colombo. Então, a Espanha chega aqui, e aí vejam, os espanhóis são os primeiros a chegar em 1492. Mas aí o que acontece? Eles dividem, né, essas terras do além-mar entre Portugal e Espanha. Eles simplesmente desconsideram as outras potências europeias. Eles só levaram em conta Portugal e Espanha, desconsiderando todo o resto. Isso é algo que é bem peculiar entre eles. Entre essas medidas, o primeiro acordo que foi feito entre eles foi a chamada Bula Intercoeteira, que estabeleceu os limites para a exploração, né, entre Portugal e Espanha. Só que nessa bula não chegava até o território americano, até o Brasil. E aí, né, as forcas históricas, né, a gente sabe que os portugueses, em 1494, eles chegaram ali na foz do rio Amazonas, e quando eles chegam lá na foz do rio Amazonas, em 1494, eles não avisam a Espanha, aí faz, não, vamos fazer o seguinte, vamos reorganizar esse tratado, e aí em 1494 é firmado o Tratado de Tordesilhas, em que o acordo antigo ele é redefinido, ele vai ser expandido, e dentro dessa expansão vai estabelecer os limites dentro do que hoje é o território brasileiro, e Portugal pôde explorar, como a gente sabe, a costa brasileira, dentro desse conhecimento que eles tiveram dessa situação, certo? Então, o Tratado de Tordesilhas, só lembrando, ó, vou utilizar aqui uma caneta para a gente ver. Então, ó, a bula, isso aqui é o território brasileiro, beleza? Então, a bula intercoeteira passava mais ou menos aqui, ó. Aí Portugal faz, opa, peraí, eu sei que tem território ali mais embaixo. Aí faz o quê, ó? O Tratado de Tordesilhas, que aí vai cortar aqui, ó, o território brasileiro que eles já sabiam que existia. Então, por isso que foi importante essa chegada dos portugueses aqui para reafirmar esse tratado, beleza? Vamos apagar aqui. E o que mudou no mundo? Então, ó, isso vai estabelecer uma nova mudança. Por quê? Porque antes o comércio ele era praticamente monopolizado pelo Mediterrâneo, com as especiarias que vinham pelo Oriente, que em grande parte eram monopolizadas pelos árabes e pelos italianos, e agora nós temos um novo eixo, tá? Nós temos uma ligação agora com o Oceano Atlântico, tem um novo continente que precisa ser explorado em todas as suas potencialidades, certo? Então, isso que é importante. Então, os portugueses já estavam chegando no Oriente, os espanhóis já estavam chegando no Oriente, as especiarias orientais deixam de ser especiarias orientais. E aí o que eles vão começar a descobrir, a chegar aqui na América, começam a ser essas novas especiarias, certo? Mas essa chegada também
culminou com uma série de consequências, tá? Entre elas, a exploração de metais preciosos, como a gente vê depois na colonização espanhola, principalmente de início, tá? Porque a exploração do minério do Brasil só vem mais à frente, como a gente fala posteriormente. Estímulo à prática de pirataria, tráfico de escravos, certo? Então, isso vai ser importante também porque, principalmente no Brasil, certo? Vai haver um forte estímulo ao tráfico de escravos. A América Espanhola não vai utilizar em larga escala o trabalho escravo, como no Brasil vai acontecer, certo? Lá eles vão utilizar muito mais a mão de obra nativa indígena. Não quer dizer que lá não se utilize a mão de obra escrava negra, vai utilizar, mas numa escala muito menor. Aqui no Brasil é o oposto. Vai ser muito mais utilizada a mão de obra escrava africana do que a indígena. Também não quer dizer que a mão de obra indígena não foi utilizada, tá? A distribuição dessas civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas e a imposição dessa cultura e dos valores europeus aos povos dominados, porque eles diziam que esse povo vivia numa inocência muito grande, que eles não conheciam o verdadeiro Deus, que eles não conheciam a verdadeira civilização e que eles precisavam ser civilizados, que eles precisavam ser catequizados, ou seja, é mais uma forma de domínio, é mais uma forma de imposição o que vai acontecer tanto na América Espanhola como aqui na América Portuguesa, na América Inglesa, na América Francesa, enfim. Esse processo de dominação é uma dominação não só militar, mas uma dominação também cultural, como nós vamos perceber, tá? E em relação aos povos aqui do Brasil, o que é importante é o seguinte, quando os portugueses chegam, dentro de um ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico, eles não estavam muito avançados. Por quê? Vamos analisar. O desenvolvimento, ele nasce a partir de quê? Da necessidade. Vamos lá. A grande maioria dos povos aqui no Brasil, eles vão ter caça em abundância, pesca em abundância, coleta em abundância. Então, eles precisam desenvolver a agricultura? Não. Eles precisam desenvolver algo excepcional? Não, porque eles têm tudo à disposição. Agora, óbvio, tá? Que cada grupo tinha peculiaridades. Tinham grupos nômades, tinham grupos que já eram estabelecidos e que já tinham desenvolvido a agricultura, a domesticação de alguns animais. Então é muito variado, tá? Agora, óbvio, né, que infelizmente, de maneira até chula, se coloca muito popularmente os índios, né, um termo extremamente pejorativo, como se fosse um povo só. Mas sei lá, a gente vai ter aqui na Paraíba Potiguara, Tabajara, Cariri, se for para Pernambuco a gente tem Chucurus. Então, uma série de povos indígenas que habitavam só essa região aqui, dos poucos nomes que eu lembro. Então, é uma diversidade muito grande, tá? Existem os ramos linguísticos que existiam também no Brasil e cada povo eles viviam de maneira diferente. Então, por exemplo, os tupinambás, que habitavam ali, principalmente aquela região do Rio de Janeiro, eles tinham o hábito de estabelecer, de cometer a antropofagia, certo? Quer dizer que todos os povos faziam isso? Não, é algo característico quase que exclusivamente, aqui no caso da América Portuguesa, exclusivamente dos tupinambás, ou seja, eles comiam carne humana, achando que iam pegar as características dele, né? Lembrando que isso é antropofagia, que diferencia um pouco do canibalismo, que é uma questão simplesmente fisiológica, certo? Então, são povos diversos, são povos que estavam em estágio de desenvolvimento muito aquém, ou seja, as armas eram muito primitivas, não dominavam os metais ainda, porque, como eu disse, não havia necessidade, certo? E aí, sobre o choque de culturas, sobre essas coisas, aí essa relação entre os portugueses e esses povos nativos e o processo de colonização, na próxima aula nós veremos sobre isso, beleza? Então, ó, para exercitar, eu vou reabrir as atividades referentes aos capítulos 1 e 2 da frente A, beleza? Para que vocês possam realizar esses exercícios e peço àqueles que não fizeram as atividades do livro que façam,
beleza? É a hora de agir, galera, e se cuidem. E depois nós nos vemos na próxima aula de revisão do conteúdo do capítulo 3, beleza? Até mais.